Queridos amigos e amigas, estamos de retorno estudando a obra Pensamento e Vida, obra que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito Emmanuel. No dia de hoje, estamos a examinar o capítulo 9 dessa obra magistral, capítulo intitulado Sugestão. Como é sabido, estamos estudando a obra Pensamento e Vida dentro do bloco Psicologia Espírita, que é um bloco do canal Raciocínios Espíritas, esse canal que você assiste para estudar questões psicológicas nesse bloco, Psicologia Espírita, com questões comportamentais e espirituais. Então é uma conexão entre o aspecto, digamos assim, comportamental da doutrina espírita, dialogando com os elementos da ciência acadêmica, da ciência tradicional, no que diz respeito ao comportamento humano. Portanto, é um diálogo da psicologia acadêmica com as teses espíritas que conectam-se com a psicologia acadêmica e por isso o bloco se chama Psicologia Espírita. É interessante notar o título desse capítulo. Quando o indivíduo olha para um capítulo e observa o título desse capítulo, o título Sugestão, é algo curioso. E o leitor comum que não está acostumado à literatura psicológica, à literatura dos temas comportamentais, pode ficar um tanto estranhado, pode de alguma forma se surpreender e achar exótico, achar diferente um título desse Sugestão. Porque ao leitor comum, ele vai interpretar e vai entender a palavra sugestão com o seu significado, a sua acepção convencional, a sua acepção vulgar, que é sugestão no sentido de sugerir, de aconselhar, mas não é o caso. Sugestão aqui tem a ver com sugestionamento. Essa é a ideia do capítulo de Emmanuel. Emmanuel está tocando num ponto que é um ponto bastante sofisticado, bastante delicado das doutrinas psicológicas, das doutrinas psíquicas, sobretudo a psicanálise e a psicologia. E a gente vai entender por quê. Ele já começa falando sobre o fenômeno da sugestão, que é essa ideia de uma mente poder sugestionar outra mente. E começa, inclusive, fazendo alusão à tradição histórica da ciência que culminou na hipnose, porque a hipnose é um fenômeno que tem por base a sugestão. Melhor dizendo, a hipnose é uma técnica ou um conjunto de técnicas de abordagem científica, de natureza científica, que tem como base fundamental o fenômeno da sugestão. Porque na hipnose nós temos o hipnotizador e o sujeito, ou seja, o sugestionado, o hipnotizado, aquele que se submete à técnica hipnológica, hipnótica. Então, Emmanuel, quando encabeça o título Sugestão, ele está falando sobre esse assunto, sobre esse tema. E ele já começa o capítulo citando os técnicos da área, a tradição cultural que se interessou pela hipnose ou pelo fenômeno da sugestão. Emmanuel cita, por exemplo, Grasset, que foi um grande estudioso da hipnose, que ao lado de Charcot se interessou por investigar muito a hipnose. Grasset e Charcot são os grandes nomes, ou pelo menos um dos grandes nomes, ao lado de Pierre Janet, por exemplo. Vê-se bem que há uma tradição francesa na hipnose, especialmente a hipnose do século XVIII e XIX, né? A hipnose que se torna com um caráter científico, né? E a hipnose, na verdade, procede antes mesmo dela, nós tínhamos os mecanismos do magnetismo animal, que foi, sobretudo, propalado por Franz Anton Mesmer, o grande médico que saiu pelas cortes europeias, inclusive em Paris, que mais tarde foi expulso de Paris, foi a Viena, né? E procurou popularizar os seus ensinos a respeito do magnetismo animal, que nós irradiamos uma força, que nós temos uma espécie de fluido. Fluido é uma expressão bem típica do século XVIII e XIX. Fluido, que a gente irradia esse fluido, e ele fez as técnicas do magnetismo animal. E Mesmer, com as técnicas do magnetismo animal, provocava, às vezes, alteração no sentido da saúde do paciente, né? Proporcionava cura. Mais tarde, essas técnicas foram também propaladas na própria França, onde ele esteve, por outros grandes pensadores, já que as coisas aconteciam muito na França, né? E se propalava para o resto do mundo. Isso era muito comum. E vamos observar, mais tarde, essa técnica do magnetismo animal, que foi sendo propalada, fluidismo, como alguns chamavam,
utilizada por alguns, notadamente James Brady, que utilizou o magnetismo para magnetizar não apenas o paciente, né, mas magnetizar, por exemplo, objetos e assim por diante. E em um magnetismo, uma sessão de magnetismo, ele magnetizou o paciente e esse paciente acabou entrando em transe esse que foi uma espécie de indução que ele provocou pelo magnetismo. Do magnetismo animal ou do fluidismo do século XIX, a gente cai no chamado sonambulismo provocado ou, mais tarde, hipnotismo, né? Que seria essas produções de indução, técnicas de indução, ou seja, de sugestionamento, de sugestão, e aí surgiria a hipnose, que alguns colocam, a partir de James Brady, a estruturação, né, a construção da técnica, a elaboração da técnica, conforme ela ficou conhecida mais tarde entre os grandes estudiosos do assunto. E Emmanuel faz uma rápida alusão ao hipnotismo científico, citando Grasset, que era um dos teóricos da época. Aí Emmanuel coloca de maneira clara que o fenômeno da sugestão é uma ocorrência comum e está presente em praticamente todos os fenômenos do cotidiano que envolve relacionamentos, que envolve interação, e ele chama atenção para isso, citando inclusive alguns exemplos. Diz Emmanuel que o fenômeno da sugestão esteve presente na magia e nos fenômenos de iniciação, por exemplo, nos templos, né, nas manifestações religiosas da antiguidade, né, nos cultos à magia, à feitiçaria, onde havia às vezes um domínio tanto fluídico, fluidoterápico, como também de indução hipnótica. E ele chega a afirmar que o fenômeno da sugestão está na base de todas as cerimônias religiosas da Terra, que está presente em todos os rituais importantes de religião na Terra, na história da humanidade. E justifica dizendo que porque normalmente esses rituais, essas cerimônias, essa liturgia religiosa tinha também o objetivo de causar um impacto na mente popular para discipliná-la em termos religiosos, em função do medo ou do amor pelo sagrado, do respeito pelo sagrado, e tudo isso era incutido também através do ritual, da cerimônia, que passava a impressão para os seus fiéis, né? Passava uma mensagem para os seus fiéis e induzia aos seus fiéis o respeito e a veneração por aquela tradição sagrada, o que é muito bom, muito positivo. Eu não vou entrar aqui pela tese materialista de criticar e desconstruir tudo, porque foi graças a isso, acreditemos ou não, foi graças a isso que toda uma tradição cultural foi formada e a gente pode dizer que a história da humanidade foi estruturada assim. Não dá para negar a importância disso. Isso teve algum impacto, mesmo que você seja materialista. Essa tradição religiosa organizou a sociedade, essa tradição pelo respeito do sagrado, pelo respeito aos objetos venerandos, estruturou a história da civilização praticamente, a ponto de a gente não poder examinar a história sem compreender os signos e os símbolos religiosos por detrás, que estão influenciando o tempo todo o espírito das massas. O que não significa dizer que nós concordamos com todo o ritual, alguns inclusive bárbaros, alguns absurdos, alguns desumanos, mas aquilo de alguma forma foi induzindo a mente popular, indisciplinada, inquieta, desordenada do passado, ao respeito pelo sagrado, e foi incutindo nela essa relação com o alto, com o sagrado, de uma forma respeitosa e até submissa, mesmo que, a princípio, baseada no temor, no medo. Emmanuel vai dizer que dos ritos bárbaros aos rituais de oração que induz as criaturas ao progresso e ao bem, do ritual de matança de animais e de pessoas desumanas, ao ritual espiritual transcendente nas religiões, tudo isso tem o fenômeno de sugestão por detrás. Eu posso até afirmar que eu estou aqui falando com você, e você que está me prestando atenção, que está me acompanhando, que está me ouvindo atentamente, acompanhando o meu discurso, eu não deixo de estar fazendo uma espécie de fenômeno de sugestão aqui, de estar sugestionando e induzindo você a raciocinar comigo
e a me acompanhar, e até mesmo, em certo nível, a entender esse ponto de vista e até aderir, até assimilar esse ponto de vista aqui, mesmo que eu não tenha a intenção do convencimento de que você aceite a minha forma de interpretar. Melhor ainda, porque a minha forma de interpretar, a minha forma de entender nem é importante, mas a ideia da doutrina espírita, né, o conhecimento espírita, o conteúdo espírita aqui que eu estou tentando propalar, que eu estou tentando divulgar, que eu estou tentando socializar, ainda que eu não tenha a pretensão de convencê-lo, eu estou aqui no fenômeno de indução. E aqueles que estão concentrados e se identificam com a proposta podem ser sugestionados por isso. E o legal, o bacana de uma consciência psicológica amadurecida, madura, é ter consciência disso. Emmanuel vai dizer que no convencimento popular, seja na religião, seja na política, mesmo na demagogia, nós vemos hoje os processos de convencimento na religião, até mesmo na televisão, onde os indivíduos fazem de uma forma exaltada e com todo um discurso e uma retórica, a retórica do judiciário, né? No rito do judiciário, do ordenamento jurídico, a retórica da palestra, do pastor, do orador, né? Do líder religioso, né? Que pode induzir para o bem, para o progresso, mas quantas vezes a gente vê o comércio religioso em função ou fundamentado nas técnicas de convencimento e de indução, que por detrás disso tem esse fenômeno de sugestão que é estudado por Emmanuel. Narra-se, por exemplo, que Hitler, nas suas palestras, discursava de uma forma tão inflamada, tão exaltada e tão atraente que catalisava as atenções das pessoas, a ponto da juventude alemã daquela época beber-lhe a palavra praticamente sem piscar os olhos. Alguns narram que ele parecia alguém numa crise de epilepsia ao fazer os seus discursos e que catalisava as atenções. Estamos diante de um fenômeno de sugestão de grande porte, onde há mentes encarnadas induzindo umas às outras e também mentes desencarnadas que se associam pelo princípio inevitável da afinidade, e Emmanuel diz isso no capítulo que estamos estudando. Ele vai dizer que a escola, por exemplo, é um reduto também onde o fenômeno de sugestão aparece o tempo todo para ajudar os espíritos que estão reencarnando e estão se apropriando do seu patrimônio material através do corpo em desenvolvimento, estamos nos referindo aqui às crianças que entram na escola, e mais tarde o seu patrimônio intelectual, porque o sistema nervoso em desenvolvimento vai se apropriando das suas conquistas intelectuais ao longo das reencarnações, por intermédio do alfabeto, por intermédio da socialização que a escola proporciona, por intermédio dos exercícios e das atividades escolares que vão estimulando a inteligência para que o espírito, mergulhado naquela carne pequena, possa lentamente se apropriar do seu patrimônio e desabrochar a inteligência que lhe dorme em germe. Olha que beleza, que bonito. Diz Emmanuel que mesmo com os processos deficientes da escola formal, da educação conforme a gente está vendo aí, com todas as limitações e imperfeições da pedagogia atual, ainda assim é um reduto muito importante para o espírito, porque milhões de reencarnados, diz Emmanuel, pela porta da escola, vão sendo estimulados a desenvolver e a resgatar as suas conquistas intelectuais de onde parou. E para isso ele precisa do estímulo, os espíritos precisam do estímulo, o estímulo intelectual. Então o alfabeto, a alfabetização, a socialização, as atividades lúdicas, as atividades intelectuais, o brincar. Psicologicamente falando, nenhum autor sério vai afirmar que a brincadeira não é importante. A brincadeira não é uma opção para a criança. A brincadeira é necessária. A criança precisa brincar para se desenvolver e para entrar na vida adulta mais tarde. O faz de conta é importantíssimo e não temos tempo aqui para desenvolver, mas é importantíssima para o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento humano de uma maneira geral, nessa fase da primeira e da segunda infância. Então é necessário brincar e é obrigatório. Mas o que Emmanuel quer dizer nesse texto é que através da escola a alma vai fazendo as suas conexões, né, do sistema nervoso para mais tarde também as conexões da sua mente, que utiliza o sistema nervoso, é claro, para fazer seus processos de conexão de tal forma e possibilitar mais amplos voos, os voos para os quais o espírito reencarnou.
É claro, é óbvio, é lógico. Ou você acha que a atividade de matemática, ou sei lá o que você desenvolve ali na escola e que às vezes você nunca mais vai precisar na vida adulta, não foi importante para você? Foi muito importante. Não para você fazer conta, porque você tem calculadora, você tem computador, você tem calculadora no próprio celular. Ninguém fica fazendo cálculo de álgebra, por exemplo, na mão, ou cálculo de potenciação quando você tem uma calculadora científica, cálculos importantes no trabalho, a pessoa faz em calculadora, em máquinas, em computador. Ninguém fica mais tarde, a não ser profissionais que trabalham na área, utilizando de maneira muito intensa trigonometria, análise combinatória, probabilidade, mas o raciocínio que o espírito desenvolveu nesses exercícios, ele leva. Ele leva. Porque, no caso da matemática, por exemplo, a matemática está presente em tudo. Então, esse raciocínio é progresso intelectual. Por quê? Porque vai ajudá-lo a ter discernimento com as coisas, a fazer reflexões, inclusive no âmbito da sua vida, das suas ações no mundo. Então, tá tudo interligado. O espírito vai aglutinando conhecimentos, cultura e também socialização, mas Emmanuel diz mais. Emmanuel vai dizer que não apenas isso, mas somos herdeiros dos reflexos condicionados. É interessante como Emmanuel usa essa expressão nessa obra, reflexos condicionados, que faz alusão aí ao trabalho de Pavlov, né? Quem quiser depois procure na internet o trabalho de Pavlov, dos reflexos condicionados, né? Da tradição behaviorista, né, comportamentalista, é interessante buscar. Nós já citamos isso nos primeiros vídeos do livro, né, sobre o livro. Quem quiser depois vá lá no prefácio, no primeiro capítulo, sobretudo no primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, que a gente já publicou, e que fala a esse respeito, reflexos condicionados. Nós somos herdeiros dos reflexos condicionados que se automatizaram dentro de nós ao longo de reencarnações. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que também pelo hábito de ir à escola e voltar à escola, pela disciplina, pelas atividades e rotina que a criança desempenha, aquilo é importante para o espírito mais tarde. O espírito está entrando pela porta da reencarnação na vida física. E a escola é uma grande auxiliar nesse sentido, porque essa rotina vai estruturando o psiquismo, estruturando a noção de alteridade, até onde sou eu e até onde é o outro. Porque a criança em fases muito primárias, naquele pensamento egocêntrico, né, que é a fase natural, né, a fase egocêntrica da criança, ela acha que tudo está para lhe atender. A socialização na escola vai demarcando essa ruptura entre o que é o eu e o que é o outro. Né? Até onde eu vou, que sou eu, e até onde é o espaço do outro. Isso tudo vai sendo construído psiquicamente na atividade também escolar. Então, Emmanuel está dizendo que esse hábito de rotina, esse hábito de ter o seu horário, a criança chegar no horário na escola, sair no horário, ter ali um momento do recreio, etc., ele está justamente sendo induzido, sendo sugestionado aos poucos a se apropriar da sua encarnação e, nesse processo, otimizar as potencialidades que lentamente vão surgir, vão desabrochar e que estão ainda adormecidos, principalmente antes dos 7 anos de idade, ou, se quisermos elastecer um pouco mais, na conceituação espírita, até a puberdade, mais ou menos, quando as coisas estão mais adormecidas e o espírito ainda não tomou posse plena da sua atividade material, guardando no inconsciente os depósitos e os conteúdos da sua personalidade integral, que mais tarde assume-a, especialmente ao ingressar na vida adulta. Mas Emmanuel também chega a dizer que nesse sugestionamento, o que nós não vemos, não visualizamos em termos espirituais é a energia mental que eu desprendo e a energia mental que eu assimilo. Emmanuel afirma categoricamente que nós somos portadores de uma energia mental e esse fenômeno de indução, nós estamos utilizando essa energia mental, André Luiz chama na obra dele de matéria mental, né? Essa energia mental que nós direcionamos ao outro no fenômeno da indução e também assimilamos. Veja como o livro é maravilhoso e tem uma lógica de encadeamento. O capítulo passado foi a associação. Como associação, o fenômeno da associação que Emmanuel estudou está ligado ao fenômeno, por exemplo, da sugestão. Por quê? Para haver uma hipnose, por exemplo, profícua, uma hipnose efetiva, uma hipnose de sucesso, é necessário haver associação
da atmosfera psíquica do hipnotizador com o hipnotizado, ou seja, um princípio de afinidade, porque a associação, como a gente estudou, é uma espécie de conexão psíquica. Quando há isso, há hipnose. Por quê? Porque se o hipnotizado resistir ao hipnotizador, ele pode, de alguma forma, resistir e travar a hipnose. Não existe mágica. Não existe uma mágica de violência. Na verdade, os melhores teóricos dizem que toda hipnose é auto-hipnose. Se eu me submeto à hipnose é porque eu peço ajuda a alguém e confio, por isso que é a relação de confiança, eu confio na pessoa para me deixar hipnotizar, para que ele possa me induzir, me sugestionar e me levar para onde ele quer levar. Mas para isso é necessário primeiro uma relação de empatia, uma relação de afabilidade, uma relação de conexão, de afinidade, né? E essa é a relação básica tanto do tratamento hipnológico como de qualquer tratamento psicoterapêutico. A psicologia estabelece hoje, a psicologia moderna, que mais importante do que a teoria que o terapeuta tem, se ele é psicanalista freudiano, se ele é psicanalista adleriano, se ele é da linha de Reich, se ele é psicólogo humanista, se ele é gestaltista, por exemplo, se ele é formado na abordagem centrada na pessoa, se ele é terapeuta cognitivo comportamental, se ele é behaviorista radical, se ele é psicólogo junguiano, se ele é psicólogo transpessoal. Hoje os melhores estudos dizem que a despeito da matriz teórica que o profissional abrace, mais importante é o vínculo de confiança que ele consegue com o paciente. Esse vínculo de confiança pode fazê-lo chegar ao mesmo resultado, independente da matriz teórica que ele abrace, independente da formação de escola teórica que ele abrace. Olha que bonito, porque em última análise, Jung dizia isso, em última análise, a relação terapeuta e paciente é uma relação humana de parceria, onde ambos constroem algo juntos e que utilizam os próprios selfies para os próprios selfies, ou seja, a própria emoção, a própria bagagem existencial de cada um, para se chegar em algum caminho. E eu já estou abordando aqui a ideia do rapport, do vínculo terapêutico. O que significa dizer que se um vínculo é bem feito, se a figura do terapeuta na psicoterapia é uma figura de confiança, que estabeleceu uma cumplicidade, a terapia anda, a terapia avança, a terapia progride e, sobretudo, o importante é o seguinte, sobretudo, o terapeuta, ele tem uma influência sobre o analisado, o paciente, o cliente, seja lá como a gente der o nome, né? Ele tem uma influência e às vezes ele sabe disso quando o vínculo é feito. Aliás, o paciente também sabe disso. Por isso que o profissional ético, sério, ele sabe muito bem disso e ele tem muito cuidado em colocar alguma coisa. Porque ele sabe se ele colocar alguma coisa de maneira muito enfática, o paciente vai seguir. Às vezes segue de maneira risca. Por quê? Porque confia no profissional, né? Porque tem essa identificação. Daí a ideia de que, poxa, meu terapeuta não fala nada, eu falo, ele escuta, ele não fala nada. Por quê? Porque qualquer intervenção que ele diga, qualquer afirmação que ele fale, tem que ser muito bem pensada, tem que ser muito bem colocada. Por quê? Porque estamos diante de uma vida, porque a confiança pode se quebrar, a depender do que ele coloque, da intervenção que ele faça, porque a intervenção tem que ser uma intervenção muito bem refletida, muito bem pensada, não pode se dizer qualquer coisa, né? Porque às vezes aquela coisa pode ter influência, ainda que o paciente não siga a risca, a frase ou afirmação que ele diga, dita pela sua boca, porque qualquer amigo, vizinho, namorado, namorada, esposa, marido, ficante, seja lá o que for, que disser ao paciente, essas mesmas palavras não têm o impacto do terapeuta, que tem uma relação de super confiança, quando o vínculo é bem feito, de o terapeuta dizer. Ainda que o paciente não faça aquilo que o terapeuta recomende ou aconselhe, tem um impacto forte o que ele disser. Então é necessário ser muito bem pensado, por isso que os terapeutas normalmente não dizem o que a pessoa deve fazer, mas ajudam a pessoa a descobrir o que ela deve fazer, e isso inclusive fortalece a confiança, ainda que em algum momento o terapeuta possa intervir de maneira mais assim diretiva, mais pontual, né? Quando o terapeuta diz alguma coisa, não faça isso, faça aquilo, mas isso de maneira geral esporadicamente, em uma situação de emergência ou em situação específica, né? Algumas abordagens são mais diretivas, né? O psicanalista, por exemplo, diante de um paciente, sei lá, né? Pensar aqui, um paciente que tem um problema com o vizinho, o analista nunca vai dizer assim, sabe qual é a solução? Venda seu apartamento e mude de casa, vai morar em outro lugar. O analista nunca... Isso é um absurdo para um analista, né? Um analista profundo, ainda que esse conselho resolva a situação, e às vezes resolve, mas o analista não vai dizer isso, ainda que a conclusão do
paciente, o paciente chega à conclusão de que o melhor é mudar de casa, vender o apartamento e ir para outro lugar e acaba o conflito com o vizinho, mas a função do analista é fazer o indivíduo refletir aquela situação, o como ele está se sentindo, o porquê ele está sentindo aquilo, o porquê aquilo afeta ele, o que é que está por detrás daquilo. Às vezes até o conselho é uma solução até mais rápida, mais imediata, né? Mas essa é a base da análise, né? Essa é a base da psicoterapia, ou seja, a relação paciente e analisado, é uma relação delicada, é uma relação que tem que ser manejada, é uma relação cuidadosa, é uma relação de tempo, que leva tempo, né, para se estabelecer essa confiança e tudo. E é isso que dá o sucesso da terapia, né? Então, a gente está vendo aí que há um fenômeno de sugestão. O terapeuta, quando tem uma influência sobre o paciente, pela confiança que o paciente permite que o terapeuta entre na sua vida, porque é o paciente que permite, né? Não há processo de mágica, porque o terapeuta é super especial e ele faz plim-plim e aí consegue... Não, é uma relação que vai sendo estabelecida e à medida que o indivíduo tem essa confiança, as intervenções do terapeuta têm um efeito, né? Por isso que as pessoas que têm dificuldade de confiar, às vezes demoram, resistem e às vezes nem entram no processo da terapia. Né, ficam naquele diálogo, etc., mas nem se envolve profundamente, né, a depender de como a coisa anda, né, nesse sentido. Agora, o ponto interessante desse capítulo de Emmanuel é quando ele fala os reflexos de afinidade, ou seja, que a sugestão produz uma ressonância no outro, ou o outro produz uma ressonância em nós através da sugestão por reflexos de afinidade. E o que é isso? É o seguinte, eu vou utilizar um exemplo, né, vou falar de maneira bastante didática para a gente entender, que é o seguinte. Imagine, por exemplo, alguém que é alcoólatra, que faz tratamento para a dependência química, né, para o etilismo, e essa pessoa está, de repente, com um amigo que, com ele ali comendo, pede, por exemplo, uma bebida em algum lugar, em algum restaurante, ou traz uma bebida, abre na frente dele, bota no copo e começa a tentar induzi-lo. Aquilo gera uma ressonância no indivíduo. Gera uma repercussão no indivíduo. Por quê? Porque ele tem um desafio naquela área. Né? Aquilo mexe com ele, aquilo constitui uma tentação para ele. Então aquela indução do amigo vai ter uma repercussão nele. Ainda que ele não ceda, ainda que ele vença o desafio da tentação, mas ele não é indiferente àquela indução, àquela sugestão. Então o amigo vai dizer, beba, ó para isso é só um pouquinho, ó para aqui, como a bebida tá assim, tá assada, é a bebida X, é a bebida Y, né? É a bebida que tá super gelada, quando é algumas bebidas, né, que são super geladas, quando são geladas, que são objeto de cobiça, aquilo causa nele, né? Essa indução causa nele. Por quê? Reflexo de afinidade. Porque ainda, como ele não superou, ele ainda guarda uma certa afinidade por aquele tema, né? O tema do alcoolismo. Nesse caso, de uma maneira negativa. Emmanuel vai dizer que todos nós guardamos essas afinidades dentro de nós, positivas e negativas. E as induções e as sugestões que causam impacto em nós são essas que a gente guarda. E isso ocorre tanto de encarnado para encarnado, como de desencarnado para encarnado. Os desencarnados têm influência sobre nós e nos sugestionam a ponto de ocasionar um reflexo, uma repercussão em nós, porque a gente guarda alguma identificação, alguma afinidade com aqueles temas, né? Até o momento que nós nos tornemos espíritos sublimados e aí ocorra a redenção desses processos. Até lá, a gente vai ter identificação com alguns temas também negativos, como também temos identificação com temas positivos, né? Uma coisa que nos motiva, uma coisa que a gente se identifica, uma coisa que seja espiritual, que nos toca, e a pessoa fala e nos induz e a gente muda de clima, né? Então, esse é um fenômeno da sugestão comum. Ele lembra, por exemplo, das formas pensamentos estudados por André Luiz, que se formam no além e que a mente, com seu potencial do desencarnado, produz. Nossas mentes também produzem formas, produz ideias, produz energia, né? Ele compara essa energia que pode ser, inclusive, intensificada pela potência, pela força da vontade, né? Pela mente obcecada, intensificada em algo, que o seu potencial aumenta. Ele chama de formas sutis, aquilo que André Luiz chama de formas pensamento. Tanto é que ele diz, cada atitude de nossa existência polariza força naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Ou seja, às vezes, pela afinidade que a gente tem com alguém ou pelo tema, a gente acaba assimilando e imitando ou
reproduzindo aquilo sem se dar conta, porque a gente acabou internalizando de maneira inconsciente. Por isso a gente falou no capítulo passado da associação, né? Associação, a conexão, né? E a sugestão, a hipnose, que está também interligada, né? Hipnose aqui não no sentido da técnica hipnose, mas essa sugestão, essa indução que todos nós sofremos e também fazemos, né? Provocamos, né? Que não é necessariamente negativa, né? Mas está presente essa conexão, essa associação, essa sugestão está presente no marketing, está presente na publicidade, está presente no dia a dia, na propaganda, né? Nos vídeos, na literatura, está presente em comercial, está presente na venda de um produto, né? Esses fenômenos que até o jornalismo, a propaganda, o marketing, a comunicação estudam muito bem, né? Que é a utilização de símbolos, utilização de discursos, né? Para convencimento ou para indução em relação a algo, ao pensamento. Por isso, é muito cuidado, e aí entra a ética espírita, o cuidado que a gente tem de induzir as pessoas para determinadas situações, né? Para provocar nela. E agora imagine o potencial de Jesus. Ou seja, se o indivíduo tem algum tipo de sensibilidade, algum tipo de identificação com o despertar espiritual, Jesus tocava na pessoa. Tocava. Só aquele indivíduo que estava muito primário, aquele indivíduo que estava muito ainda insensível, indiferente, é que não se sentia tocado por ele. Mas muito raramente alguém que estava com ele e que não se sensibilizava, ainda que não mudasse totalmente de vida depois, mas que não fosse afetado pela sua presença, porque ele tinha os potenciais todos no máximo grau, né? E por isso ele induzia a pessoa, até mesmo calado, sem falar nada, até mesmo pela sua conduta. Era um magnetismo, era um carisma, mas era também um poder, né, radicado ali no espírito, né, que tinha como base a ascendência moral, né? Tem uma parte do Livro dos Espíritos que Kardec fala isso, né? A influência de um espírito superior sobre o inferior, né? E os espíritos chegam a dizer irresistível, né? E aí Kardec tenta perguntar e volta e pergunta, mas... E os espíritos dizem, eu disse irresistível, a influência do superior sobre o espírito mais atrasado, irresistível. Então é interessante isso, né? Na sala de aula, na psicoterapia, na doutrinação, né? A sugestão está presente o tempo todo. E por fim, vamos concluir esse capítulo destacando a grandeza da moral cristã, da moral espírita, da ética espírita, porque Emmanuel fala sobre a ideia do amor ao próximo e que tipo de sugestão isso produz, porque eu não disse no começo que toda hipnose é auto-hipnose? Se toda hipnose é auto-hipnose, isso quer dizer que uma sugestão positiva que eu faço, eu também estou gerando um autossugestionamento para mim. Ou seja, não apenas o paciente que é hipnotizado porque ele se autoriza, ele autoriza o hipnotizador a hipnotizar ele, mas aquele que induz ao próximo de maneira positiva, ele está fazendo uma autoindução positiva para ele mesmo. E toda vez que nós transmitimos, através da nossa energia mental, uma indução negativa, a gente também está, de alguma forma, gerando uma indução negativa para a gente mesmo. Por isso que Emmanuel vai dizer que quase sempre nós colhemos os reflexos dessas induções que a gente espalhou na alma alheia. E encontramos a nossa sombra ou a nossa luz nas almas alheias ao longo do caminho. Olha que coisa interessante. Mesmo que as almas alheias não reajam negativamente, nos trate bem, etc. Mas a gente vai encontrar um espelho de nós mesmos, porque a mente é o espelho da vida. O que a gente semeia, a gente colhe, inclusive a nível vibratório, a nível energético, a nível magnético. Se você é viciado em caluniar os outros, o que você está formando em você, na sua atmosfera, no seu halo psíquico? O que você está gerando para você? O que você está produzindo para você? Né? O que você está irradiando para você mesmo? Você está fazendo uma auto-hipnose. Né? Por isso que as pessoas que caluniam, que fofocam, que causam intriga, quase sempre são pessoas paranoicas, desconfiadas, porque elas acham que vai acontecer com elas aquilo que elas fazem com os outros. Porque nós somos assim. E Emmanuel vai dizer isso. Aí Emmanuel vai dizer o seguinte, ele cita inclusive alguns exemplos. Ele diz o seguinte, a ajuda que eu auxilio o meu próximo, eu faço uma autossugestão de ajuda para mim mesmo.
Daí a gente vê, por exemplo, pessoas com carências, com necessidades, com dificuldades, ajudando o próximo e se aliviando das suas dores, melhorando os seus desafios pessoais, saindo um pouco de si mesmo para ajudar e ficando melhor. Não é fugir dos compromissos que tem que enfrentar, mas é trabalhando os compromissos pessoais que tem que enfrentar, também não ficando na concha do egoísmo, apenas pensando em si, mas saindo para auxiliar dores, às vezes mais dolorosas que as nossas. Porque a gente também tem que aprender a ajudar o outro e também a colaborar com o próximo estando mal. Porque a gente tem essa ideia infantil de achar que a gente só vai ajudar quando tudo estiver bem e a gente não tiver problema nenhum. Vai passar a encarnação inteira sem ajudar ninguém. Porque um problema que a gente tem agora, mais tarde será outro problema. É natural. Emmanuel chega a citar, por exemplo, a paciência que eu tenho com o outro. Aquela paciência que eu tenho com o outro, aquela pessoa irritante, aquela pessoa que nos provoca, aí eu consigo exercitar a paciência. Essa paciência que eu tenho para o outro não é só boa para o outro. Aliás, não é principalmente boa para o outro. É boa para o outro também. Mas principalmente não é bom para o outro, é bom para o indivíduo, mas não é bom para o indivíduo porque ele não saiu do jogo, porque ele não se desequilibrou apenas, porque ele ficou bem, mas é porque a paciência que eu estou exercitando, que eu estou irradiando, é uma conquista que irradia para dentro de mim. Essa vibração de paciência em relação ao outro fica comigo. Eu, na verdade, irradio e acendo uma luz de paciência para com meus processos. Eu tenho paciência para os meus desafios íntimos, que é mais difícil. É mais fácil ter paciência para a pessoa irritante do que, por exemplo, ter paciência com os nossos conflitos pessoais, com as nossas imperfeições. Então essa irradiação de paciência direcionada para o próximo, no fundo, diz Emmanuel, é uma construção de uma paciência que se irradia do indivíduo para com ele mesmo. Olha que coisa impressionante. Eu acredito que esse seja o ponto alto do capítulo, na paciência, na solidariedade, na compaixão, no perdão e assim por diante. Por isso que é difícil perdoar-se a si mesmo, porque como a gente é muito intransigente, é muito rigoroso, é muito condenador e a gente julga os outros, essa lente fica com a gente. E essa lente é o nosso pior juiz, o nosso pior algoz em relação a nós mesmos. Então a misericórdia e a atitude compassiva, não de anuência, mas de compaixão em relação ao outro, gera bem-estar e proporciona crescimento e progresso em relação a si mesmo. Já que, por exemplo, a autocrítica não ajuda a pessoa a evoluir, muito pelo contrário, paralisa ela nos processos em que ela está. Por isso, esse capítulo é primoroso, é especial, e por isso ele conclui o capítulo dizendo uma coisa que todo mundo sabe, mas agora com todo esse raciocínio, essa construção de raciocínio, fica muito mais interessante a gente concluir, porque ele conclui com algo que é conhecido de todos, mas agora é muito mais interessante a gente concluir dessa forma quando ele repete um pensamento conhecido de todos nós, quando diz que, no final das contas, nós somos responsáveis pela conexão e ligação com as forças perturbadoras do mal com as quais a gente conecta ou com as fontes construtivas do bem com as quais a gente se afiniza e se identifica.